Muito bem, meus irmãos, então voltamos. Primeiro vídeo aí que eu iniciei travou. Eu saudo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que vai nos ensinar, que vai nos orientar acerca desse conhecer a Jesus. O que devemos fazer para conhecer Jesus? De que forma eu e você temos nos aproximado de Jesus? Será que conhecemos Jesus apenas pela boca dos outros? Ou só conhecemos Jesus através de livros? Ou só conhecemos Jesus através do testemunho de outras pessoas? Ou será que nós temos buscado diretamente na fonte esse conhecer? Será que nós temos buscado diretamente em Jesus conhecer Ele? Eu gostaria de compartilhar com você hoje a história de um homem chamado Zaqueu. Mas o texto não é tão simples como nós encontramos na Bíblia, né? Quando você acompanha a história de Zaqueu, parece simples a linguagem do texto. Mas nós vamos aos pequenos detalhes nessa pregação de hoje acerca de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Qual era a profissão de Zaqueu? Qual era o olhar da sociedade, no caso de Jericó, onde vivia Zaqueu? Qual era o olhar do povo de Jericó em relação a Zaqueu? Por que Zaqueu não podia ter uma vida comum como todas as pessoas? Você já vai entender. Mas para você me acompanhar, você pode aí abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Na verdade, Lucas é o único a narrar a história de Zaqueu, né? O discípulo Lucas é o único a narrar a história de Zaqueu. No capítulo 19, você vai acompanhar conosco essa mensagem, tá bom? O texto diz: Zaqueu, o publicano. Então, vamos ao texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Lembrando, nessa época, não havia só uma única Jericó. Havia a Jericó antiga e havia, na época de Jesus ali, a nova Jericó. Mas isso é uma outra história. Jesus atravessava a cidade. Ele estava entrando em Jericó. O texto diz o seguinte: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. É interessante como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela coloca situações e ela faz questão de expor detalhes da vida do personagem, e isso para que eu e você não passe desapercebido pela história. Por isso que a palavra de Deus é um livro sensacional, né? A Bíblia é o único livro no mundo que não tem fim, porque todas as vezes que você lê e medita na palavra de Deus, você encontra algo novo, porque a palavra de Deus, cada vez que você medita nela, ela vai se tornando mais clara, né? E os segredos do reino dos céus acabam sendo revelados por causa dessa busca e esforço de cada um. Bom, então olha que interessante. Eis que um homem chamado Zaqueu, né? No hebraico, Zakai, que significa puro. Esse homem, Zaqueu, tinha uma função. E o texto diz qual era a função, no verso 2 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas: maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Antes de entrar nessa história sobre Zaqueu, você tem que entender quem eram os publicanos. Nessa época, Roma escravizava os judeus. Os judeus estavam debaixo do jugo de Roma. Ou seja, Roma, através de guerra, né, ao fio da espada, através de batalha,
Roma conquista toda a Palestina. E com isso, os judeus se tornam servos de Roma. Em que sentido? No sentido político, né? No sentido social. Eles estavam debaixo das leis romanas. Com isso, Roma estabelece um grupo de homens, os publicanos, que eram homens judeus, que ficariam responsáveis por recolher impostos do seu próprio povo. Então, por que os publicanos eram odiados? Porque os publicanos, eles não só tinham autorização para recolher impostos, mas eles tinham também autorização para aumentar os tributos, né, dos judeus. Ou seja, por causa dos publicanos, toda a parte econômica de Israel, o comércio dos judeus começa a cair. Porque os publicanos eles defraudavam o povo, eles aumentavam as cargas tributárias, né, como é que eu posso dizer, os impostos, e com isso, meus irmãos, eles eram odiados. Eles se aproveitavam do cargo que tinham e com isso adquiriam riquezas ilícitas e ficavam cada vez mais ricos. Zaqueu não era apenas um publicano, né? Zaqueu não era apenas um judeu a serviço de Roma. Zaqueu era chefe, era maioral dos publicanos. Mas um certo dia, ele decide saber quem era Jesus. Lendo assim parece fácil. Por que o maioral dos publicanos decide ver quem era Jesus? Primeira coisa, Jesus, o nome de Jesus estava sendo comentado em toda a Palestina. O nome de Jesus estava sendo divulgado em cada bairro, em cada cidade, em cada rua. Se falavam no Messias. Na verdade, Israel tinha uma ideia errada acerca de Jesus. Muitos judeus achavam que Jesus era o Messias, mas não o Messias, né? Segundo o que nós conhecemos, o Salvador de nossas almas. Eles achavam que Jesus seria o líder que iria libertá-los do jugo de Roma através de guerras. E não era essa a missão de Jesus. Mas Jesus começa a caminhar, começa a pregar o evangelho em todas as cidades e a Bíblia diz que muitos milagres começam a acontecer. Então, em todas as mesas onde se recolhiam os impostos, os publicanos ouviam falar muito acerca de um homem chamado Jesus. E Zaqueu chegou aos ouvidos de Zaqueu esse nome, Jesus. E você sabe, meus irmãos, Zaqueu, por ser publicano e principalmente chefe dos publicanos, ele juntamente com todos os publicanos eram vistos pelo povo judeu como traidores. O povo judeu olhavam para eles com desprezo, chamavam eles da escória da humanidade. Por quê? Porque eles traíam o seu próprio povo. Então um publicano, ele não poderia buscar a Deus, ou seja, entrar numa sinagoga, porque um publicano não era aceito, né? A entrada dele era proibida na sinagoga. Um publicano não poderia ter vida normal, social, porque eles eram odiados pelo povo judeu, e com razão, podemos dizer assim, porque eles lutavam, digamos assim, prejudicavam o seu próprio povo. Então eles não tinham vida social, eles não tinham vida religiosa. Os publicanos, apesar de terem muito dinheiro, de serem ricos, eles não eram aceitos na sociedade. Era o preço por serem traidores do próprio povo. Então, Zaqueu, como todo bom judeu, conhecia também as Escrituras, como todo judeu, desde o seu nascimento, desde os seus primeiros dias de consciência ali, todo judeu começa ali a aprender, começa a ser ensinado
ali pelos seus próprios, familiares, pais, acerca das leis de Deus, porque isso é prioridade para eles. E o que acontece? Zaqueu, de tanto ouvir falar acerca desse rabino, desse mestre, que ao ver dele era um homem que, apesar de ser muito sábio, porque ele ouviu falar da sabedoria de Jesus, ele também ouviu falar da simplicidade dele. Zaqueu deve ter pensado com ele: quem sabe ele não vai me entender? Quem sabe esse homem aí não vai me compreender? Porque ele é um mestre, mas ele anda com o povo, ele é simples. Ele não é como os outros rabinos que ficam no templo, colocando cargas sobre as pessoas. Esse homem é diferente. O que eu ouço falar acerca desse homem são coisas boas. E começa a nascer no coração de Zaqueu uma curiosidade, uma ansiedade. Ele queria saber quem era Jesus. E no verso 2 diz que ele, Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, verso 3, procurava ver quem era Jesus. Isso aqui é muito importante. É uma pergunta que eu faço para todos os cristãos. O que você tem feito para conhecer Jesus? Será que realmente você conhece Jesus como ele é? Ou será que o Jesus que você conhece é um Jesus projetado por outras pessoas? Exemplo disso é que tem pessoas que elas já foram perdoadas por Deus, os seus pecados já foram perdoados, mas pelo que ela aprendeu, pelo o ensinamento que foi dado a ela, até hoje ela se culpa, ela acha que ela não é digna da salvação, ela acha que por causa do que ela fez, Jesus não vai olhar para ela do mesmo jeito, e com isso as pessoas começam a viver um outro evangelho que não tem nada a ver, começam a servir com um outro Jesus que não é esse Jesus amoroso, um Deus de misericórdia. Entende isso? Porque se as pessoas procurassem ver quem é Jesus, não através de homens, mas pessoalmente, se elas procurassem ver quem é Jesus, indo diretamente à fonte, elas encontrariam Jesus. Porque está escrito: quem me busca, me encontra, quando me busca de todo o coração. E Zaqueu, ele tinha um grande problema. Ele queria ver quem era Jesus. Mas como chegar perto de um homem que está cercado de uma multidão que odiava ele? Como chegar perto do mestre, de Jesus, se a multidão que o cerca poderia então matá-lo facilmente? Não é à toa que chefes dos publicanos, eles andavam com seguranças, eles não andavam sozinhos, por causa do ódio que as pessoas tinham contra eles, pelo fato deles defraudarem o seu próprio povo. Então o que fazer para ver Jesus? Zaqueu soube que Jesus iria passar por um determinado caminho. Agora olha que interessante, o texto diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Algumas pessoas interpretam isso aqui, que a multidão, no caso, é por causa da quantidade de pessoas, que ele não conseguiria chegar em Jesus. Não é verdade. A multidão não era o problema. Zaqueu poderia vencer a multidão e chegar em Jesus. Se uma mulher hemorrágica, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ou seja, uma pessoa que perde sangue há 12 anos, vive fraca fisicamente. Ela conseguiu vencer a multidão e toca na orla do vestido de Jesus, quanto mais Zaqueu. O problema não era chegar até Jesus por causa da quantidade de pessoas, e sim por causa da pessoa dele, o que ele era, do trabalho dele. Zaqueu tinha medo, temia pela sua própria vida. E a Bíblia diz também, por ele ser de pequena estatura. É interessante, porque a estatura aqui, você lendo, meditando no texto, parece só o problema físico, você só enxerga o problema físico. Zaqueu era baixinho, também não era um problema, porque estudos mostram que o apóstolo Paulo também era baixinho. E olha o que Paulo fez para o evangelho.
né? Então, estatura física, né, ou a questão exterior não influencia em nada, né? O que Deus procura é o conteúdo do coração. Se a intenção é achá-lo, você vai encontrar. Mas o texto diz que ele era de pequena estatura. O que ele fez? Ele procura uma solução. Não esqueça que estamos falando de Zaqueu, chefe dos publicanos, muito conhecido ali na cidade de Jericó. Não tinha uma pessoa na cidade de Jericó que não conhecia Zaqueu. Outra coisa, ele nisso que ele procura ver quem era Jesus, ele toma uma atitude, ele tem uma ideia: eu vou subir naquela árvore e quando ele passar eu vou vê-lo. Agora olha que interessante, o texto diz, verso 4, então correndo adiante, né? Correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, a fim de vê-lo. Para quem não sabe, sicômoro ou figueira brava é uma árvore espinhosa, né? Zaqueu sabia que ele iria se cortar, né? Ele iria se ferir, porque subir numa árvore espinhosa, né? É lógico que você vai se cortar, é lógico que você vai se ferir. Mas Zaqueu estava disposto a ver quem era Jesus. Então ele não se importava com os efeitos colaterais dessa busca. Ele sabia que ele ia se cortar, mas mesmo assim ele subiu. E quem deseja ver Jesus tem que estar ciente disso. Você vai encontrar adversidade. Você vai encontrar espinhos, muitos espinhos, mas você vai ver quem é Jesus. Se você insistir na busca, se você ignorar os espinhos, se você ignorar as adversidades, você vai chegar até o Mestre. E o texto diz, no verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, a árvore que Zaqueu subiu ficava bem de esquina, né? A árvore ficava justamente de esquina. Não tinha como Jesus não ver Zaqueu. Só que Zaqueu não subiu ali para Jesus ver ele, né? Ele não subiu ali para ser visto por Jesus, não. Ele subiu ali porque ele queria ver quem era Jesus. Ao mesmo tempo, ele não queria também aparecer para a multidão. Justamente por causa da pessoa que ele era. Justamente por causa da identidade que ele tinha de maioral, de chefe dos publicanos, coletor de impostos. Então ele sabia que se ele fosse visto, ele poderia ter problemas com a multidão. As pessoas odiavam ele. Mas o que Zaqueu faz? Ele sobe, ele fica ali, acredito até que camuflado, e ele procura ver Jesus. Só que, olha o que o texto diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. É interessante isso. É só você usar, é senso comum isso. Se eu sou odiado e eu não quero ser visto, porque Zaqueu não ia fazer um papel desse com inseguranças com quem ele andava, ia ser, Zaqueu estava fazendo ali, se alguém vê ele fazendo aquilo, muitos iriam dizer, isso é ridículo, você está fazendo um papel de idiota fazendo isso, né? É muita vergonha você, um homem respeitado, representando Roma, fazer um papel desse. Então Zaqueu foi sozinho ali, ele procurou ver quem era Jesus sozinho. Quando ele sobe na árvore, ele não queria ser visto por Jesus, mas ele queria ver Jesus. Só que a primeira coisa que Jesus faz, quando ele passa em frente à árvore, Jesus olha para cima. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que não adianta a pessoa tentar maquiar, não adianta a pessoa tentar camuflar, porque Deus vê todas as coisas, principalmente um coração disposto a conhecê-lo. Isso jamais vai passar desapercebido aos olhos do Mestre. E quando o Mestre olha para cima, ele diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Meus irmãos, você tem ideia do que Jesus acaba de fazer? Você tem ideia? Jesus já estava ali sendo um homem amado pelo povo.
E no momento em que ele abre a boca para dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, muitos que estavam com Jesus ficaram extremamente decepcionados. Sabe por quê? Porque eles pensaram: como pode um homem tão santo, como pode um homem que fala sobre Deus, sobre o eterno, como pode esse homem se unir, entrar na casa de um publicano, um traidor do seu povo? Só que eles não tinham a visão de Jesus. Eles enxergavam Zaqueu, o traidor. Jesus enxergava uma alma doente que precisava de cura. Então, no verso 8, no verso 7, todos os que viram isto, verso 6, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu nem imaginava que o mestre ia entrar na casa dele. Jesus surpreendeu Zaqueu, porque Zaqueu deve ter dito: com certeza já falaram para ele quem eu sou, esse homem, mas ele está dizendo que ele vai entrar na minha casa. Ele está dizendo que ele vai entrar na minha casa. Eu, o mais odiado dos publicanos. E verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É isso que o mundo faz. O mundo sempre vai querer trazer à tona o que você fez, o que você era. O mundo sempre vai querer te condenar. Isso só prova que o mundo precisa de cura também. O mundo precisa conhecer Jesus. Apesar daquela multidão estar seguindo Jesus, eles não tinham a mesma visão que Jesus. Então o fato de muitos estarem dentro da igreja e continuam julgando o próximo, está na mesma situação que essa multidão. Andam com Jesus, mas continuam olhando para o próximo como uma pessoa que não merece ser salvo porque fez isso ou deixou de fazer. Temos muitos juízes hoje em dia. E quando eu vejo alguém julgar outra pessoa, eu logo identifico que aquela pessoa ainda não entendeu o que significa graça divina. No dia que ela entender o que é graça divina, ela vai entender que ela também não merecia entrar no reino de Deus. Então, se ela mereceu, se ela merece a atenção de Jesus hoje, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem também merece ser salvo, pelo amor de Jesus. Porque graça é favor imerecido. Mas eu digo na questão de merecimento, que na questão que a graça de Deus, ela é para todos. A graça de Deus está aí à disposição de todos que querem ver o Mestre Jesus. Então o verso 8 diz o seguinte: entre mentes, eu vou ler no texto original para você o verso 8. O texto original diz o seguinte: com Zakai ver amar lei Yeshua e ner adonie et mahaksid merasai noten hani lanin uholi is asher asakti piarba a arshalem. Zaqueu disse, olha que interessante: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É lindo isso aqui. Se você analisar isso aqui, que essa atitude de Zaqueu, ele iria ficar sem nada. Porque um homem que defraudou toda a Palestina, podemos dizer assim, porque ele era chefe dos publicanos, e como Roma tomava conta de todo o território palestino, Zaqueu liderava os publicanos das outras cidades. Então, como pode? Você tem noção de quantas pessoas foram prejudicadas aqui financeiramente por causa das ordens de Zaqueu? Então ele era muito rico. No entanto, se ele fosse restituir cada pessoa que ele... Só o fato dele restituir cada pessoa que ele defraudou, ele já ficaria pobre. Agora imagine restituir cada pessoa que ele prejudicou
4 vezes mais. Zaqueu estava dizendo o seguinte: eu dou toda a riqueza que eu tenho, ilicitamente, eu devolvo para quem eu prejudiquei, mas eu quero ser salvo. Então qual a diferença desse rico de Lucas 19 para o rico de Mateus 19? O rico de Mateus 19 conhecia as Escrituras, vivia no templo, praticava os mandamentos do Senhor, conhecia de có e salteado os 10 mandamentos, conhecia tudo, né? Ele praticava tudo. Mas quando Jesus pergunta para ele, uma coisa ainda te falta, Jesus diz para ele: vende tudo que tens e dá aos pobres, vem e segue, e terás um tesouro no reino dos céus. Ele baixa a cabeça triste e vai embora. Então qual a diferença do rico de Lucas 19 para o rico de Mateus 19? É que o rico de Lucas 19 decidiu abrir mão de tudo por causa da salvação, enquanto o rico de Mateus 19 queria ser salvo, mas priorizando com o coração apenas em sua riqueza. Há uma grande diferença. Não queria pagar o preço, não que ele tivesse que pagar a salvação, não. Mas Jesus deu uma ordem: venda tudo que você tem e segue-me. Jesus tinha um projeto na vida daquele jovem, mas ele não estava querendo abrir mão, não quis abrir mão das suas riquezas, pois tinha muitas terras, era muito rico. Mas Zaqueu, na mesma hora, ele toma uma atitude, porque o rico de Mateus 19, Jesus sugeriu, Jesus disse: vende tudo o que tens. Mas o rico de Lucas 19, no caso de Zaqueu, Jesus não mandou ele vender nada. Ele se levanta, ali reunido com Jesus, ele se levanta e ele diz, o texto diz aqui: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Naquele momento, Zaqueu, um homem que era rico, mas o nome não estava no livro da vida, condenado ao inferno pela vida que levava, encontra a salvação em Jesus. Mas ele toma a iniciativa dizendo: eu vou reparar o meu erro. Primeira coisa que eu aprendo aqui, primeira coisa, eu tenho que, se eu quero ser salvo, eu tenho que reconhecer meus erros. Não adianta você ficar tentando fazer uma capa, uma imagem que você é uma coisa, sendo que você é outra. A Deus ninguém engana. Então, reconheça seus erros diante de Cristo. Peça perdão, confesse seus pecados e diga para Ele: Senhor, na área em que mais eu prejudiquei, vai ser a área que mais eu vou atuar agora para reparar o meu erro. Porque Zaqueu disse isso. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu ia ficar pobre. Ele ia ficar sem nada, sem contar que ia perder o emprego. Sabe por que ele ia perder o emprego? Porque a partir do momento que ele decidiu restituir, ou seja, reparar o seu erro, significa que ele não ia mais continuar. Daquele dia em diante, Zaqueu não seria mais cobrador de impostos. Ele não ia mais prejudicar ninguém. Ele não ia mais cobrar tributos injustos ao povo. E naquele dia, Jesus disse diante de todo mundo que assistia: este é filho de Abraão. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? O Zaqueu trapaceiro, o Zaqueu mentiroso, o Zaqueu que roubava o povo, porque o nome dele era atrelado ao trabalho dele. O impostor, Naquele dia, Jesus muda o nome de Zaqueu. E o verdadeiro significado de Zaqueu, porque o nome Zaqueu do hebraico Zakai significa puro. Naquele dia, ele alcança o real significado do seu nome, puro. Ele se torna um homem puro. Ele se liberta de tudo aquilo que estava levando ele ao inferno. Naquele dia, ele lançou fora o velho Zaqueu,
o Zaqueu impostor, o Zaqueu cobrador de impostos, e se tornou o Zaqueu discípulo de Jesus. E houve salvação. Ele se torna filho de Abraão. E hoje, Zaqueu, ele tem um tesouro muito maior do que ele tinha na terra, pois ele está no descanso do Senhor, no reino dos céus, onde a traça e nem a ferrugem pode prejudicar ou destruir o ouro, celestial, onde ladrões não roubam. Zaqueu hoje, ele é infinitamente mais rico do que ele era. Por quê? Porque ele creu na mensagem do Mestre. E é isso que Deus quer fazer nessa noite, é isso que Deus quer fazer através dessa live. Para alguns é noite, para outros que vão assistir de dia, de dia, no caso é bom dia, é boa tarde, não é? Então que Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, uma noite maravilhosa, e se torne filho de Abraão. Tome uma atitude, porque o Mestre Jesus já está às portas. Procure ver quem é Jesus, faça como Zaqueu, não fique preocupado com o que os outros pensam, procure ver quem é Jesus, e ele vai se deixar encontrar, ele vai aparecer para você, ele vai se manifestar na sua vida e vai salvar você. Amém, meus irmãos? Eu queria também dizer para todos que hoje eu fiquei triste e ao mesmo tempo feliz, com a notícia que eu tive. O grande pregador do Evangelho, Billy Graham, foi levado. Estou muito feliz porque ele combateu o bom combate e hoje está com o Pai. Eu sempre acompanhei, desde que eu me entendo como pregador do Evangelho, eu sempre acompanhei o Billy Graham. O Billy Graham tem sido a referência de meu ministério. Um homem que, através da comunhão com Deus, conseguiu se tornar o homem mais admirado, só para você ter ideia, mais admirado do mundo na questão do Evangelho. Você sabia disso? Ninguém ganhou mais almas que Billy Graham. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho medo de dizer isso. As cruzadas que Billy Graham fazia, em cada cruzada que ele fazia, milhões de pessoas eram salvas. Cada cruzada, teve uma cruzada do Billy Graham na Austrália, que me parece que tinha em torno de 8 ou 10 milhões de pessoas reunidas. Eu não lembro se foi a Austrália, para não dar notícia errada, mas foi no exterior aí, e tinha muita gente, tem até foto na internet, e ele faz um convite, ele prega sobre a graça de Deus, e ele faz um convite, ele falou assim: você que deseja aceitar Jesus, você não conhecia Jesus, mas hoje você vai entregar sua vida para Jesus, você vai levantar suas mãos e vai aceitar Jesus. Calcula-se, dados esses, dado pela a polícia que estava organizando, fazendo a segurança do evento, que calcula-se que 2 milhões de pessoas aceitaram Jesus naquela noite, através da pregação do Billy Graham, numa noite, Billy Graham, que começou seu ministério muito novo aí, se eu não estou enganado, com 21 anos, estava aí com quase 100 anos, ia fazer esse ano aí 100 anos, estava com 99 anos aí, e eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, passou muita coisa, eu acompanhava o ministério dele, e se você pegar aí os vídeos do Billy Graham, quando ele conta um pouco da história dele, você chora. Passou muita coisa, várias vezes escapou da morte, por causa do Evangelho, e se tornou o homem mais poderoso no sentido ministerial do mundo. E uma coisa interessante, nenhum presidente dos Estados Unidos assumia o cargo de presidente dos Estados Unidos sem antes passar pela oração do Billy Graham. Você tem noção do que é isso? Olha o nível de respeito que esse homem alcançou. E sabe o que ele diz em uma das suas pregações? Que Deus prometeu que Deus ia fazer de novo na vida dele o que fez na vida de John Wesley, na vida de Charles Spurgeon, na vida de outros heróis da fé. Por isso que eu leio tantos heróis da fé, por isso que eu me espelho tanto nos heróis da fé. Billy Graham fez a mesma coisa, ele dobrou os joelhos no mesmo local onde John Wesley orava, e ele falou: Senhor, faz de novo através da minha vida o que o Senhor fez na vida de John Wesley, que foi um dos grandes evangelistas da história.
E Deus fez. E vou te dizer mais. Acredito sim que ele tenha ganhado muito mais almas, até mais que John Wesley. Deus não só apenas fez de novo, Deus fez muito mais na vida do Billy Graham. Então, ele partiu para a glória. Eu fico imaginando a festividade. A festividade, porque você não tem ideia do valor que é uma alma entrar no reino dos céus. O valor, né, a alegria de Deus quando ele vê uma alma entrando no reino dos céus. E o Billy Graham era um gerador de almas. Ele gerava almas. Foi um homem muito importante para Deus. E eu fico imaginando a recepção calorosa que Billy Graham teve no reino de Deus. E eu quero um dia chegar dessa forma no reino dos céus. E creio que você também. Nós não podemos chegar no reino dos céus de mãos vazias. Não, meus irmãos. Temos que ganhar almas para Jesus. Temos que falar do amor de Deus. A salvação, ela não é egoísta. A salvação não é só para nós. A salvação é para todas as pessoas. Então, olha, não chega no reino de Deus de mãos vazias, não. Não chega no reino de Deus assim, não. Eu sempre digo que antes de chegar a minha hora, quando eu chegar no reino dos céus, tem que ter uma multidão lá, escrito no livro da vida, através do meu trabalho. Isso é importante. Isso é importante. É a coisa mais importante que existe. Aliás, para finalizar aqui, eu digo para vocês aqui, diante desse vídeo, eu digo para vocês, eu só estou nesse mundo por causa das almas. Porque se não fosse as almas, olha, o Senhor já teria me recolhido, porque esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido. Só que eu falei para Deus, por causa das almas eu permaneço aqui. Se não fosse as almas, meu irmão, eu não estaria mais aqui nesse mundo, não. Você acha que eu estaria aqui? Não estaria, de jeito nenhum. Porque o que nos aguarda é glorioso. Você acha que eu ia ficar fazendo o que aqui? Então Billy Graham hoje, nesse exato momento, Billy Graham, ele está no descanso do Senhor. E grande é o galardão que Deus reservou para ele. Eu fico muito feliz com isso. Antes de ontem, um outro pastor morreu enquanto pregava lá em São Gonçalo. Ele estava pregando e o coração dele parou, ele caiu em cima do púlpito, depois caiu no chão. Um pastor da igreja batista, lá em São Gonçalo. Quer dizer, a gente nunca sabe a nossa hora. Pode ser a qualquer hora que Deus vai nos chamar. A questão é, como está o nosso coração? Nosso nome está no livro da vida? Eu falei e repito, Deus vai começar a recolher muito mais. Porque agora nós já estamos, quem tem sabedoria entenda, nós já estamos, como diz um grande amigo meu, nós já estamos a meio segundo da volta de Jesus. De fato, meio segundo da volta de Jesus. Jesus está às portas e a qualquer hora o arcanjo vai tocar a trombeta e a igreja vai subir. Então, meu irmão, perdoa quem te ofendeu. Não perca a coroa da sua salvação. Jesus te ama e Ele é contigo, Ele vai te ajudar em tudo que você precisa. Não importa a luta que você esteja passando, Ele está do teu lado e é Ele quem está permitindo a luta. Deus tem tanto controle sobre tudo que acontece que se Ele quiser parar a tua luta agora assim, Ele para. Se Ele quiser mudar a tua sorte agora, Ele muda. Ele está no controle de tudo. Até mesmo as lutas que tu passa está no controle de Deus. A hora que Deus quiser interromper a luta, Ele vai interromper. Então adore o Senhor. Busque a Ele de todo o teu coração. Peça perdão dos seus pecados. Prioriza a salvação. Enquanto muitos estão buscando aí só vitória, 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 sendo enganados, buscando atrás de coisas terrenas, uma multidão de pessoas buscando coisas terrenas e vão ser pegas de surpresas. Jesus vai voltar e serão pegos de surpresa porque estão preocupados com coisas terrenas. Nós estaremos firmes na presença do Senhor, esperando a volta do nosso Deus. Tá bom? Então é com muita alegria que eu encerro essa live dizendo para você, cuida da tua salvação. Tá bom? E pensa na pregação de hoje. Assim como Zaqueu decidiu se acertar ali diante de Jesus, você também pode fazer o mesmo. Amém? E se tornar filho e filha de Abraão. Que Deus abençoe a todos e que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus
esteja com todos vocês. Inscreva-se também no meu canal. Tem um canal no YouTube, se você não se inscreveu ainda, é só ter uma conta da Gmail, tá? É um canal de Deus abençoado. Basta clicar lá no nome inscrever-se. Inscreva-se, você clica lá e todas as vezes que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação, tá bom? Lá tem pregações, lá tem músicas, lá tem filmes cristãos e eu tô postando muitas coisas. Tem pessoas que estão dando sugestões. Se você tem uma sugestão, bispo, coloca um estudo sobre o Apocalipse, coloca um estudo sobre isso, sobre aquilo, você manda para mim sua sugestão e eu coloco lá no canal. Tá bom? Então, vai lá no meu canal. No canal não está mais Bispo Elias Batista, está canal Amor e Graça. Amor e Graça é o nome do meu canal, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.